4 de julho é o dia em que tradicionalmente os alienígenas invadem o planeta Terra nos filmes de Hollywood. É também o dia em que os americanos adoram se empanturrar de cachorro-quente naqueles concursos lá para ver quem come mais, sabe? E claro, é dia de muitos fogos de artifício. Tudo isso por quê? Porque é celebrada a independência dos Estados Unidos da América. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo que marca o retorno dos vídeos aqui no canal Histórica. Ah, já não era sem tempo, né? Obrigada. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para assim você estar sempre por dentro dos novos vídeos que vão aparecer aqui nesse canal. A independência dos Estados Unidos é um acontecimento marcante e importante não só para os próprios Estados Unidos, mas também para todo o continente americano, porque ela foi um processo pioneiro, ou seja, até aquele momento nenhuma colônia ainda tinha se separado da sua metrópole. Se você não entende ou não lembra dos conceitos de metrópole e colônia, tem vídeo para você aí explicando, ok? E antes de existir esse país chamado Estados Unidos da América, existiam as 13 colônias. Isso mesmo, mais simples que isso não tem como. 13 colônias inglesas na América. Colônias que se desenvolveram ali na costa oeste do que hoje são os Estados Unidos, de frente para o Atlântico. Essas colônias elas eram bem diferentes entre si e esse é um detalhe super importante para entender a independência dos Estados Unidos, mas eu não tenho como me aprofundar nele aqui, senão esse vídeo vai ficar com 50 minutos. Mas basicamente é importante você entender que existia uma grande diferença de clima, de geografia entre esses territórios, né? Os territórios do norte mais frios, os territórios do sul mais quentes. E isso determinou a maneira como esses territórios foram colonizados, o tipo das atividades econômicas desenvolvidas ali, tá? E também o controle que a coroa vai estabelecer em cada um desses territórios. Outra coisa bem importante de você entender é que nessa região das 13 colônias, que vai dar origem aos Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, ou então na região das colônias espanholas, em que a coroa ela determina, organiza o processo de colonização e marca em cima ali para garantir a maneira como aquele território vai ser explorado, isso não aconteceu de maneira tão forte nas 13 colônias, pelo menos não no início da colonização. A Inglaterra estava mais preocupada com outras questões, estava vivendo outros momentos e a colonização das 13 colônias acabou se dando ou por grupos privados que ganhavam, que tinham autorização da coroa para poder explorar determinados territórios ali, ou então por pessoas que vieram para cá por sua conta e risco, né? É o caso, por exemplo, dos peregrinos lá do Mayflower, aquela galera que vai dar origem ao feriado de Ação de Graças e nananã, que vocês já devem ter estudado por aí. E essa colonização mais espontânea, né, mais por conta própria de quem está de fato colonizando e não da coroa, ela acabou gerando um sentimento de autonomia desses colonos, né? Por quê? Porque eles chegaram ali, eles tiveram que se virar para poder se organizar. Então elas vão desenvolver cidades, vão implantar escolas, enfim, desde o início da sua presença. E vão fazer tudo isso por conta própria. Então isso desenvolve nelas um sentimento de pertença ao local e também uma autonomia, né? Um sentimento também comunitário, porque o grupo que está ali tem que se organizar por conta própria, muitas vezes à revelia da coroa. Bom, como vocês viram no mapa, né, e vou colocar ele de novo aqui para vocês, as 13 colônias são um território muito pequeno comparado ao território do atual Estados Unidos, né? E apesar desse território não ser tão pequeno quanto a gente imagina olhando aí no mapa, é um território bastante extenso, mas é um território que foi se tornando extremamente populoso em pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, entre 1700 e 1770,
70, a população das 13 colônias passou de 250 mil habitantes para 2,5 milhões de habitantes. E essa população estava toda espremidinha aí, o que gerava uma escassez de terra, né? E uma supervalorização das terras existentes nessa região. Enquanto eles puderam ir rumo ao oeste, eles foram, mas existiam algumas barreiras aí, né? O grande problema deles era uma barreira natural, né? Os Montes Apalaches, e para além dos Montes Apalaches, numa região que a gente chama de Vale do Rio Ohio. Eu adoro esses nomes. Ohio. Vale do Rio Ohio, a gente tem uma região que pertencia à França, né? Bem menos populosa, mas ocupada inicialmente pelos franceses. Então a França tomou controle desse território. E aí, durante o período entre 1756 e 1763, vai acontecer a chamada Guerra dos Sete Anos. Mais um conflito da série, né? Conflitos entre França e Inglaterra. Dois países que têm aí uma rivalidade histórica. Esses dois países vão entrar em conflito e um dos motivos para isso é o controle pelas terras do Vale do Rio Ohio, né? A Inglaterra está querendo expandir o seu território colonial para além dos Montes Apalaches. E aí você deve pensar, oba, os colonos super gostaram disso, né? Porque afinal eles estavam super interessados nessas terras. E a Inglaterra vence esse conflito. Então, que legal, agora eles vão poder, né, passar ali os Montes Apalaches e se estabelecerem no outro lado. Não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque aqui nós estamos já no século XVIII e a posição, a atitude da Inglaterra com relação à sua colônia está mudando, né? A Inglaterra se envolveu num monte de conflitos, né? A Guerra dos Sete Anos entre eles, e ela precisa, né, tirar dinheiro de algum lugar para suprir as dívidas oriundas desses conflitos. E ela vai tirar dinheiro da onde? Bom, uma metrópole, né? Um país que tem uma colônia, ele sempre vai usar essa colônia para tirar riquezas dela, né? E aí, a Inglaterra começa a tomar algumas atitudes que os colonos, não vão gostar. Vai sobrar para eles. Primeiro, eles não vão poder se estabelecer ali nas terras do Vale do Rio Ohio. Por quê? Porque a coroa estabeleceu um negócio chamado linha de demarcação régia, né? Ela estabeleceu que, a partir dali, ela iria controlar o acesso à terra. Isso é um problema para os colonos ingleses. Porém, também tem um problema para a Inglaterra, que é o seguinte: o século XVIII ele é marcado pelo aparecimento, ou pela expansão, na verdade, de um conjunto de ideias que começa a questionar o domínio colonial, né? E começa a questionar também características do antigo regime. E o domínio colonial é uma dessas características. Então, primeiro a gente tem aí as ideias que já vêm do século XVII, né? De um carinha chamado John Locke, né? O John Locke, ele vai defender os direitos inalienáveis do ser humano, né? O direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. E também vai defender que o rei, né? O direito do rei ao governo se estabelece não por ele ter qualquer direito divino a esse cargo, enfim, mas porque os súditos, né, abrem mão do seu direito de governar para que ele governe, né? E que, se as coisas são assim, se trata de um pacto, olha, você está aí porque nós autorizamos você a estar aí, né? E nós deixamos você aí no poder e você governa para nós, se esse rei não cumpre com o combinado, ele pode, né? É lícito, é legítimo que a população se mova contra esse rei. E além disso, a gente tem todas as outras ideias iluministas que no século XVIII já estavam fazendo sucessinho, né, fora da França. O liberalismo, o liberalismo do John Locke, ele vem antes do iluminismo, mas geralmente ele é colocado já nesse pacote das ideias iluministas porque as ideias casam, né?
e porque também as ideias liberais do John Locke foram uma influência para muitos filósofos do iluminismo. Então essa ideia de direitos do indivíduo, né, direitos que não são dados pelo rei, mas que já existem antes disso, são dados pela natureza, né? Essa ideia de contrato social entre rei e governados, tudo isso já estava circulando aqui na América. E é com base nessas ideias que os colonos ali das 13 colônias começam a questionar e a se organizar, né, contra as atitudes da coroa inglesa, que eram vistas como arbitrárias e injustas. E essas atitudes são aquelas que eu falei para vocês anteriormente, né? Por exemplo, a linha de demarcação régia, os impostos, então a lei do selo, a lei do açúcar, tudo isso foi muito questionado pela população. E claro que a coroa, né? Ela atua aqui como aquela pessoa que ela não entende que o relacionamento tá no fim, ela quer se agarrar ali, ela quer impor a presença dela, ela quer manter esse relacionamento à força, ela vai deixar no território colonial tropas armadas do exército britânico. E o pior, entre todas essas leis que foram estabelecidas, existia uma que era a lei dos alojamentos, né? Que obrigava os colonos a fornecerem alimento e alojamento para essas tropas, ou seja, eu vou vigiar você, eu vou controlar você e você ainda vai ter que me manter. Relacionamento tóxico. Só acho. Mas a coisa ficou feia mesmo, de verdade, quando a coroa mexeu com algo que é, assim, imprescindível para um descendente de inglês. Algo vital, algo que é tipo um artigo de primeiríssima necessidade. O chá. Não mexe no meu chá! Foi a lei do chá a responsável por um dos acontecimentos mais marcantes do processo que levou à independência americana. A Festa do Chá de Boston, que aconteceu em 1773. Festa do Chá de Boston? O que é isso, gente? Uma rave muito louca com a galera tomando ayahuasca. Não, meu querido histórico, bem-vindo ao The Boston Tea Party, uma festa muito louca em que a galera se diverte, se fantasiando de índio e jogando chá no mar. É isso mesmo, um grupo de 150 colonos disfarçados de indígenas invadiu 3 barcos da Companhia das Índias Orientais e jogou o carregamento de chá no mar. Isso aconteceu porque essa galera estava muito insatisfeita com o fato de que, a partir da lei do chá, todo o chá consumido na colônia deveria ser comercializado apenas pela Companhia das Índias Orientais, monopólio, o que fez com que o preço do chá ficasse muito alto. Como reação ao ataque, em 1774, a coroa, né, decretou as leis intoleráveis. Olha o nome, né? Um conjunto de leis que pegou ainda mais pesado em cima dos colonos, que reagiram se organizando. No mesmo ano, aconteceu o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, uma reunião de representantes das colônias para se organizar e decidir o que iam fazer com relação à Inglaterra. Nesse primeiro momento, a ideia foi tentar dialogar com o rei. Querido George, tenho muito respeito por tudo que já vivemos nesse relacionamento, mas você precisa me dar espaço para respirar, senão vai ser impossível continuarmos juntos. Com amor, 13 colônias. Os colonos organizaram uma petição endereçada ao rei George, pedindo a ele a restituição da liberdade e da autonomia das colônias. Mas, nesse meio tempo, a presença de soldados do exército britânico aquartelados aqui no continente americano já estava transformando ali a região das 13 colônias em um barril de pólvora, né, prestes a explodir. E em 1775 aconteceu o primeiro conflito armado entre o exército britânico e
os colonos. Esse foi o início já da Guerra pela Independência. No mesmo ano, 1775, aconteceu o segundo Congresso Continental da Filadélfia e aí a decisão já foi bem diferente. George, esse relacionamento está ficando cada vez mais difícil. E, diante dos últimos acontecimentos, não tem mais jeito. A solução para nós é a separação definitiva. Abraços, 13 colônias. As colônias decidiram pelo rompimento dos laços com a Inglaterra e no dia 4 de julho de 1776 foi promulgada a Declaração de Independência das colônias inglesas e esse é o dia que foi escolhido para celebrar o momento da independência. É claro que a Inglaterra não aceitou. Em 1781, na Batalha de Yorktown, a Inglaterra foi definitivamente derrotada militarmente pelos colonos, mas ela ainda vai levar mais 2 anos para aceitar de vez o rompimento. O documento, a Declaração da Independência, começa explicando os motivos pelo rompimento e já no início dela dá para a gente ter um gostinho, dá para a gente perceber como as ideias liberais e iluministas foram presentes, foram marcantes para que acontecesse esse rompimento. Durante todo o processo de independência, ninguém sabia exatamente o que seria o resultado, Lembrem que as colônias, elas eram muito diferentes entre si. Isso fazia com que elas tivessem interesses diferentes também. E como elas estavam lutando pela sua autonomia, pela autonomia de cada uma delas, não estava necessariamente estabelecido que após o fim da luta com a Inglaterra iria se formar um país unificado, Porém, existia uma coisa, se cada uma dessas colônias, a partir da independência, países, se cada uma delas se tornasse um país independente, isso poderia minar todo o esforço pela guerra de independência, porque enfraqueceria, a separação das colônias enfraqueceria elas. Por isso era necessário estabelecer um meio de manter essas colônias unidas, porém resguardando as suas liberdades, para que um poder central não se estabelecesse, não se sobrepusesse sobre os poderes locais. Por isso, a Constituição do novo país teve que dar conta dessas necessidades. A Constituição americana estabeleceu que o país seria uma república presidencial e federalista, ou seja, as colônias, agora estados, e por isso o nome Estados Unidos, seriam territórios que teriam uma grande parcela de autonomia, contanto que respeitassem a Constituição. Porém, como essa Constituição é uma Constituição bastante enxuta, isso dá bastante espaço de ação para esses estados, para que eles possam atender os seus interesses. Muito bem, a independência se completou, todo mundo ficou feliz, alegre, a Inglaterra teve o que merecia, aquela exploradora, e agora a gente tem a terra da democracia. Menos, quase nada, gente? Bom, vamos lembrar que, apesar de todo esse clima de luta pela liberdade, pelos direitos individuais e tudo mais, a gente tem algumas situações importantes aqui. Primeiro, a independência dos Estados Unidos foi uma independência promovida pela elite colonial, branca, masculina e protestante, e de origem anglo-saxã. Então, o que acontece? Nem todos tiveram direito, nem todos tiveram acesso à cidadania, aos direitos políticos, Mulheres, indígenas e escravizados africanos estavam completamente de fora disso. Além disso, foi estabelecido o voto censitário, ou seja, era preciso comprovar uma renda para participar do processo político, tanto se candidatando quanto votando. Então, nem mesmo aos homens, nem mesmo a todos os homens foi estendida essa condição de participação política.
Além disso, lembrem-se, como as especificidades de cada estado foram resguardadas pela Constituição, né, por esse princípio federalista, aqueles estados que utilizavam a escravidão, não eram todos, eram principalmente os estados do sul dos Estados Unidos, puderam manter a instituição da escravidão sem nenhum problema, nenhum peso na consciência, tudo normal. Mas o processo de independência dos Estados Unidos teve consequências muito importantes fora dali, né, do território estadunidense. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, ela meio que, colocou em prática os princípios iluministas, né? Essa galera idealizava essas coisas, mas, esses princípios ainda não tinham sido totalmente colocados à prova. E, ó lá, deu certo. Além disso, além de colocar esses princípios iluministas, né, e mostrar que dava para colocá-los em prática, os Estados Unidos foram um exemplo para os outros territórios coloniais de que era possível enfrentar a metrópole, né, em defesa da sua liberdade. Então, alguns anos depois, né, os Estados Unidos se tornam independentes no fim do 18, no início do 19, a gente tem todo um movimento de colônias se separando das suas metrópoles, né? As colônias espanholas começaram esse processo, o Brasil foi aí no meio. Muitas das colônias espanholas, né, aliás, todas as colônias espanholas praticamente, que se separaram, né, da Espanha, elas vão usar o sistema político americano como um exemplo, né, de beleza, estamos independentes. Como que a gente se organiza agora? Vamos buscar o modelo dos Estados Unidos. Embora nem tudo que foi implementado nos Estados Unidos agradasse as elites coloniais, tá? Aqui da América Espanhola, enfim, aqui do Brasil. Então esse sentimento contrário ao colonialismo, né? Ele ganhou força com a independência americana. Aqui no Brasil, por exemplo, a Conjuração Mineira, o primeiro movimento separatista do Brasil, ele vai tomar como exemplo, né? Ele vai se inspirar e se sentir assim fortalecido, legitimado por causa da independência dos Estados Unidos. E para completar, a gente tem que também pensar nas consequências da independência americana na França. A França apoiou os colonos ingleses na luta pela independência, mandou tropas, soldados, enfim, gastou uma grana com isso e ela já não estava lá muito bem das pernas em termos financeiros e a participação dela na Guerra de Independência dos Estados Unidos vai ser um dos fatores que vai acabar aumentando a insatisfação popular contra o governo do Luís XVI e isso vai estourar depois na Revolução Francesa, além do fato de que a França é a casa das ideias iluministas, né, o berço dessas ideias iluministas, e essas ideias iluministas tinham sido colocadas em prática aqui e deram certo, né? De certa forma, apesar da Inglaterra ainda não ser mais absolutista, era uma luta contra esse domínio autoritário, enfim, e isso é um exemplo para outras revoluções, outras revoltas, a Revolução Francesa, entre elas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil para vocês. Bons estudos, tá? Se isso aqui for útil para você, para algum trabalho, para alguma prova, por favor me conta que eu adoro saber, tá? Me diga se te ajudou. Peça o que você quer ver aqui no canal, tá? Se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe com os colegas que estão estudando esse conteúdo com você, para fazer esse canal crescer e essa informação chegar a quem precisa. Beijos e até a próxima!